Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Sabem, irmãos, que na Palestina, na época em que Jeremias escreve, havia duas colheitas. Uma que se fazia por volta do mês de abril. Nesta colheita fazia-se a colheita de grãos. E caso houvesse algum problema com a colheita, ainda tinham uma segunda esperança, que era, depois de ter passado o verão, havia a colheita das frutas. Podia-se fazer a colheita lá por finais de agosto, setembro. Nós tínhamos a colheita de figos, uvas, azeitonas, etc. São duas oportunidades. A primeira de abril, ainda havia uma segunda oportunidade naquele ano de ter uma boa colheita. E quando Jeremias fala com o povo e faz esta lamentação, ele tem esta imagem em mente e ele pensa nestas oportunidades. Olha para a forma como o povo de Israel tem estado a viver, não é? Olha a forma como eles estavam a praticar a idolatria. E ele diz, sinceramente, passou a cega, findou o verão, ou seja, passou a primeira oportunidade, passou a segunda oportunidade e nós não estamos salvos. Se nós continuarmos com a nossa fé desta maneira, se nós continuarmos com as nossas práticas, realmente nós não podemos ser salvos. Esta mensagem do livro de Jeremias é uma mensagem a levar a sério nos últimos tempos em que nós estamos a viver. Nós não temos muito tempo, nós temos poucas oportunidades já. E à medida que elas vão aparecendo, nós devemos aproveitar estas oportunidades, porque logo, logo Cristo bate às portas. Logo, logo Cristo virá buscar o seu povo. E será que nós, como adventistas do sétimo dia, nós, como cristãos que nós dizemos ser, será que nós estamos salvos? Será que olhando para a nossa fé, para a maneira como nós a vivemos, será que olhando para as nossas práticas, nós podemos realmente dizer, contrariamente ao que Jeremias disse no seu tempo, nós estamos salvos? Eu gostaria de refletir convosco um pouco sobre a volta de Cristo. Irmãos, eu já perdi várias oportunidades muitas vezes. Existem duas oportunidades que me vieram à mente quando eu estava a preparar esta mensagem. Uma delas foi recentemente, quando eu estava a preparar-me para fazer uma viagem para o Porto Santo. Tinha lá muitas coisas a fazer, estávamos a preparar a igreja para termos uma cerimónia batismal. E então eu levantei-me no dia da viagem muito cedo para poder ter tudo em ordem para esta viagem. O que aconteceu é que eu costumo, de manhã, quando eu acordo, eu tenho um plano de leitura da Bíblia e eu costumo fazer o meu plano. E às vezes entretenho-me um bocadinho e passo do tempo previsto na minha leitura. Para além das coisas, preparar a roupa, a mala, tudo o que eu precisava para levar para o Porto Santo. Atrasei-me naquele dia e quando eu saí de casa já era em cima da hora e o barco costuma fechar um pouco antes da hora da partida. E por mais que eu tivesse feito o esforço de chegar a horas, não consegui. Por quê? Porque eu tinha saído de casa atrasado. E quando eu chego perto do barco, os homens estavam ali a subir as escadas. Não sei se vocês estão a imaginar a sensação de ver as escadas a subir e ser a única pessoa do lado de fora a olhar para o barco e a ver aquelas escadas subirem e o senhor lá em cima dizer: agora, só mais tarde. Perdi aquela oportunidade por causa do tempo, por não ter aproveitado bem o meu tempo. Uma outra experiência que eu tive, mas já mais antiga, onde eu perdi a oportunidade, foi ainda quando eu era mais jovem, estava ainda a estudar na Universidade Lusófona. Eu trabalhava e estudava
quem for trabalhador estudante sabe o que isto representa. Eu não tinha, de facto, tempo para estudar. Estava envolvido na igreja, tinha o meu trabalho e ainda tinha que estudar à noite. E muitas vezes não conseguia, apenas aos domingos, estudar toda aquela matéria, um monte de matéria que era dada durante a semana. E um dia, num exame de fiscalidade, o professor deu uma grande oportunidade a todos os alunos. O teste vai ser com consulta, ou seja, vocês podem trazer toda a vossa matéria. Tragam computadores, tragam livros, tragam apontamentos, tragam exames dos anos anteriores e vão fazer o exame na biblioteca. Ou seja, rodeado de vários livros. E o tempo, em vez de ser um tempo reduzido como costumava ser, o tempo ainda foi mais alargado. Ou seja, vocês têm todo o tempo do mundo, porque é com consulta, para realizarem este exame. Sabem o que aconteceu? Eu não tinha visto a matéria uma única vez antes do exame. E fui confiante, porque tinha acesso a todo o material que era necessário para fazer o teste. Quando eu ponho-me na minha mesa, com o teste à frente e começo a ler, eu não percebia uma única pergunta daquele teste. Por mais que eu tivesse livros à frente, não conseguia saber onde é que ia buscar a resposta para aquelas perguntas. Sabem o que era isto? Falta de preparação. Eu temo que nos dias que nós estamos a viver, muitos cristãos, muitos adventistas do sétimo dia percam a salvação por estes dois motivos. O primeiro motivo, porque não foram a tempo. Estão ocupados com muitas outras coisas. O trabalho é importante e consome muito tempo. Todas as atividades acabam por gastar ali tempo e não há tempo para Deus. Não há tempo para nós investirmos na nossa relação com Deus. E por isso, nós podemos chegar tarde demais. A porta da graça estará fechada e nós iremos ver a escada subir e não teremos a oportunidade de entrar no barco. A segunda razão é nós negligenciarmos de tal forma a nossa vida espiritual, a nossa preparação com Deus, que chega aquele dia, nós não saibamos o que fazer porque nós não temos força espiritual, não temos relação suficiente de fé e de confiança com Jesus que nos possibilite ir para o céu com Jesus. Irmãos, a descrição que a Bíblia faz deste evento da volta de Jesus é uma descrição linda, não é? Eu imagino os anjos que Mateus mencionou, todos os anjos descerem dos céus. Pena nós dizermos: Senhor, eu não cheguei a tempo. Senhor, eu não estou preparado. Jesus vai voltar. Será que tu estás preparado? Será que eu estou preparado para este encontro? Irmãos, na Bíblia existem vários assuntos que se repetem muitas vezes, que nós podemos chamar daqueles assuntos-chave, assuntos mais importantes da Bíblia. De entre esses assuntos, a segunda volta de Jesus é um dos temas mais importantes. É um dos temas mais seguros. Jesus vai voltar querendo ou não querendo o ser humano recebê-lo. Estando nós ou não preparados para o receber, Jesus irá voltar. Se vocês abrirem a vossa Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 2, Daniel capítulo 2, nós temos aqui uma profecia muito interessante que nos mostra que no Antigo Testamento os profetas já diziam que Jesus viria nos nossos dias. No capítulo 2, quando Nabucodonosor tem o seu primeiro sonho, Deus revela-lhe o que iria acontecer na história, como os reinos iriam se suceder até o momento em que virá realmente o quinto reino, o quinto império,
que não seria nunca mais destruído e não seria substituído por nenhum outro reino humano. No versículo 44 e também no versículo 45, nós lemos o seguinte: mas nos dias destes reis, os deuses do céu levantarão um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a interpretação. Esta pedra com a qual Nabucodonosor sonhou, que vinha sem auxílios de mãos e que batia naquela estátua, destruía a estátua, esta pedra representa o próprio Cristo. E é interessante a imagem que é apresentada aqui, porque uma pedra que parecia pequena ao longe, quando chega começa a aumentar de tamanho. E esta pedra depois finalmente vai se transformar em quê? Numa grande montanha. E vocês sabem o que é montanha na Bíblia? Montanha representa o reino de Deus. Montanha representa o lugar onde nós estamos na presença dEle, onde nós temos de facto uma comunhão com Ele. Então já Daniel, 600 anos antes de Cristo, já nos dizia que este acontecimento viria. Mas sabem, a prova mais segura da volta de Jesus, nós podemos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 14. Aqui nós temos, a sair da boca do próprio Cristo, esta grande promessa para os seus discípulos, que serviria não só como o anúncio do que iria acontecer no futuro, mas seria também um consolo para aquele coração que iria viver agora uma separação. Né? Depois de ter estado 3 anos e meio com os seus discípulos, agora Jesus iria partir para o céu. Então o que é que Jesus vai dizer aqui? Não se turbe o vosso coração. Não estejam preocupados, não estejam perturbados. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aqui, literalmente, na casa de meu pai há muitos quartos. Dá a ideia que nós temos uma casa enorme, que não vai haver separação, porque nós vivemos na mesma casa, não é? E diz aqui, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui Jesus promete, mas reparem que esta promessa é uma promessa aqui condicional, neste momento pelo menos, antes de Jesus ter ascendido aos céus. Porque ele diz o quê? Se eu for, eu virei outra vez. Então eles estavam naquela expectativa. Agora nós temos que presenciar Jesus indo para o céu. E isto, irmãos, vai acontecer precisamente no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. No primeiro capítulo, nós vamos encontrar aqui Jesus com os seus discípulos. Após a ressurreição, Jesus está a conversar com os seus discípulos. Ele tinha lhes dado a instrução: vocês que fiquem em Jerusalém, vocês ainda vão receber o Espírito Santo. Quando vocês forem cheios do Espírito Santo, é nesse momento que vocês vão sair para proclamar o Evangelho a todas as pessoas em todos os lugares. E Jesus estava aqui a dar muitas indicações, muitas instruções aos seus discípulos, até o momento em que de repente, a partir do versículo 9, eles estão a olhar para Jesus e Jesus começa a subir. Imaginem vocês na presença de alguém que começa a subir. Nunca tinham visto aquilo. Não havia comentário, era algo extraordinário. E eles viam Jesus subindo. E todos eles começaram a olhar. A única atenção deles se dirigia para aquele momento em que Jesus iria subir para o céu. E eles foram olhando, até o momento em que Jesus desaparece nas nuvens, porque os olhos daqueles homens já não conseguiam mais alcançar aquela distância. Então eles viram, eles presenciaram o momento em que Jesus ascendeu aos céus.
Esta promessa, este acontecimento que está intimamente relacionado com a promessa de João capítulo 14, onde ele disse, se eu for, eu virei outra vez. Então Jesus cumpriu aqui este ponto. Eu fui para o Pai. Agora nós podemos esperar Jesus voltar da mesma forma como os discípulos o viram subir. E foi assim que os anjos vieram, 2 homens vestidos de branco. É assim que Lucas trata os anjos como homens vestidos de branco. Ele diz, esses homens vieram consolar os discípulos, dizendo, varões galileus, no versículo 11, porque estáis a olhar para o céu. Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então os próprios anjos confirmam para onde é que Jesus foi, onde é que ele prometeu que ia? Para a casa do Pai. E agora os anjos confirmam que de facto Jesus foi recebido em cima nos céus. E agora ele está a preparar aquele lugar para cada um de nós. Esta promessa não foi apenas dita por Jesus, mas quando Jesus fez esta promessa na presença de todos, e posteriormente Paulo vai ter a sua conversão, Paulo acalentava no seu coração este desejo de viver este momento de encontro com o próprio Cristo. E por isso ele sabia que era necessário estar preparado, aproveitar, remir o tempo, para que quando Jesus voltasse, ele pudesse estar ali na linha da frente e pudesse ser salvo também por Cristo. Quando nós vemos Paulo no final da sua vida, depois de ter passado por várias experiências, depois de ter feito grandes obras para Cristo, apesar das dificuldades, em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo vai dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá quando? Naquele dia. E não somente a mim. Paulo não era egoísta. Mas Paulo diz que esta coroa será também entregue a todos aqueles que amarem a sua vinda. Isto inclui-me a mim e inclui a cada um de vós. Jesus virá para dar a cada um segundo as suas obras. Será que eu estou pronto para viver este encontro com Cristo? Será que eu vou chegar atempadamente neste encontro? Será que eu tenho aproveitado cada oportunidade que Deus me tem dado? Irmãos, o último apóstolo a morrer, João, no livro do Apocalipse, ele quando fala deste acontecimento, ele vai utilizar aqui uma palavra que tem vários significados, como muitas palavras em grego têm vários significados. Mas, olhando para o capítulo 22, os versículos 7, 12 e 20, João vai dizer o seguinte: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No versículo 12, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E finalmente, no versículo 20, ele vai voltar outra vez a dizer: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eis que cedo venho. Sabem que esta palavra em grego, takó, essa palavra quer dizer, pode ser traduzida como eu venho cedo, eu venho sem demora, né? Mas também pode ser traduzido como eu venho assim que possível. Ou seja, onde não é colocada a ênfase não é colocada na hora, para nós não ficarmos a pensar, mas qual é o dia que ele virá? Mas isso dá-nos a segurança que Jesus está a fazer todo o possível para vir o mais depressa possível. Por isso é que muitos tradutores inclinam-se mais para traduzir cedo venho. Ou seja, assim que for possível, sem qualquer atraso, eu estarei na vossa presença. Preparem-se, porque assim que for possível, eu estarei aqui com cada um de vós.
Irmãos, como eu dizia, Deus nos está a dar oportunidades. A primeira colheita já passou. O verão já passou. Nós estamos a viver na última oportunidade, que é a segunda e última colheita do ano. Será que nós vamos aproveitá-la? Será que nós podemos considerar que nós estamos salvos? Algumas pessoas não chegarão a tempo. A porta da graça terá sido fechada já nessa altura. Por mais que Deus queira salvar todas as pessoas. Muitos vão estar distraídos com muitas coisas que naquele momento não vão estar prontos para encontrar com Jesus. Há ainda coisas para preparar nas suas vidas. Esta falta de preparo será um obstáculo. Andarmos muito ocupados com muitas coisas. Mas outros simplesmente não querem. Outros simplesmente ignoram este convite. Outros podem estar a assistir a esta mensagem e dizer: mas o que é isso? Nunca aconteceu, nunca vimos Jesus voltar nas nuvens do céu. Será que isto de facto tem a probabilidade de acontecer? Nesse dia, aqueles que rejeitarem esta palavra também reconhecerão que de facto deveriam ter aproveitado mais essa oportunidade. Deveriam ter mais confiança na Bíblia, na palavra de Deus. O tempo está próximo. Não podemos ignorar esta promessa da vinda de Jesus. Jesus respeita, no entanto, aqueles que não querem. Não é? Vocês veem vários encontros em que Jesus não forçou as pessoas a aceitarem a sua proposta de vida, não aproveitaram os princípios do seu reino que ele queria instaurar aqui e agora. Mas Jesus respeitou a liberdade e ele continuará a fazê-lo. Então, naquele dia, haverá também um grupo que não quererá estar com Jesus nos céus por desacreditarem nas suas palavras. Mas finalmente e felizmente existe um outro grupo. Este grupo estará pronto. Este grupo é o grupo dos remanescentes, aqueles que se mantiverem fiéis. Vocês sabem, irmãos, ser remanescente não quer dizer que nós seremos um pequeno grupinho, pequenininho, com poucas pessoas, poucas centenas de pessoas que irão ser salvos. Quando nós falamos da ideia do remanescente, é para realçar a importância de nós mantermos a nossa fé, a nossa fidelidade, contrariamente àqueles que partem abandonando estes princípios. O livro do Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10, diz-nos isso mesmo. Depois destas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e que estavam onde? Estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com as palmas nas mãos. Clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então há aqui uma grande multidão de salvos. A grande questão é: Senhor, o meu nome está nesta lista? João, conta-me, quando tu viste esta visão do céu, dos salvos diante do trono, tu viste-me no grupo? Tu estavas no grupo? Cada um de vocês estavam neste grupo? É de facto isto que importa. Será que nós fazemos parte dos salvos? Esta é a pergunta crucial. E finalmente, para terminar, eu gostaria de vos fazer um convite. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A mensagem aqui é para a última igreja que estaria nesta terra. A igreja de Laodiceia. A última geração. E o que é que Deus faz? O que é que Deus diz aqui? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus quer de facto que nós possamos ter essa experiência de salvação com Ele. Deus quer de facto que nós melhoremos a nossa intimidade com Ele, que aproveitemos o tempo e as oportunidades e que possamos ir deixando o Espírito Santo nos transformar para o encontro com Ele. Os seus anjos descerão naqueles dias. Será que eu vou ser levado para o céu? Que Deus nos abençoe. Não só aqui nesta igreja, mas que Ele abençoe os seus filhos ao redor do mundo. Todos aqueles que ouvem esta mensagem, que possam orar agora, neste momento, pedindo a Deus: Senhor, ajuda-me a aceitar este convite. Vamos dar um tempinho para que possam fazer esta oração silenciosa e depois nós continuaremos com o encerramento deste momento.